Boa noite, Moser. Boa noite. Primeiramente, eu quero te parabenizar. Obrigado. Por esse acesso. A gente sabe da dureza da Série B, do trabalho. Às vezes um pouco contestado, mas, enfim, parabéns. Obrigado. A você e os seus jogadores. Obrigado. Frustra você conquistar o seu objetivo e boa parte da torcida vaiar hoje, chamar vergonha ao final da partida? Não, de verdade, assim, a felicidade é tão grande e a gratidão, principalmente a Deus, por ter, de novo, nos proporcionado, proporcionado ao clube voltar à Série A, me proporcionado o segundo acesso consecutivo. Então, a gratidão é muito maior que qualquer outra coisa, assim. E aí, abrir um parênteses, assim, acho que foi uma pequena parte aí que vai, e aí acaba dando uma conotação, mas o torcedor apoiou do início ao fim, e assim, nós também tentamos ganhar o jogo do início ao fim. Enfrentamos um adversário duro, que tem uma pretensão importante na competição, enfim. Mas, assim, conquistamos o primeiro objetivo, que era o acesso, e só nós sabemos a dificuldade que foi, de se manter no topo. E uma coisa que eu falei para os jogadores, e aí, assim, você chegar num clube como Coritiba, com a exigência que sabendo que o único objetivo que importa é o acesso. Não é tão simples jogar sob essa pressão o tempo todo. Então, e aí tem que tirar o chapéu para esses jogadores, o que eles fizeram ao longo dessa temporada, e nós vamos buscar o título. Podemos ser campeões amanhã, e se não for amanhã, nós vamos buscar o título no domingo. Boa noite, Mozart. Boa noite. Queria dividir em duas a pergunta. Assim, primeiro, em relação a essa possibilidade de conquistar o título mesmo, que você até falou, né, que gostaria de ter o acesso e o título lá após o último jogo conquistado, e jogaria para isso, o quanto isso pesa, né, nesse momento de ele não ter vindo, junto com a torcida, de levantar a taça. E a outra sobre o acesso mesmo, assim, né? O que você aponta como o ponto preponderante, né, essa defesa que chegou ao 22º jogo sem marcar gol, sem sofrer gol. Enfim, passa muito por aí, mas queria ouvir de você mesmo, né? O que levou o Coritiba ao acesso, seu segundo na carreira? O acesso, eu acredito no jogo coletivo, na construção de uma identidade, de um trabalhar pelo outro, de um time solidário, de um time que é forte mentalmente. Então, assim, o clube que quer se reposicionar. Então, eu acredito esse acesso a tudo, a todos esses fatores que eu mencionei. Em relação, assim, nós queríamos carimbar o título hoje, com certeza sim. Então, vamos esperar o fechamento da rodada, mas nós fizemos uma campanha importante até aqui. Eu costumo ser sempre otimista assim na minha vida, então eu estou orgulhoso do que esses jogadores fizeram, do reposicionamento do clube, orgulhoso do meu trabalho e da minha comissão técnica, porque chegar no dia 27 de dezembro, como nós chegamos, numa reconstrução, depois de 2 anos muito duros do clube, e conquistar esse acesso da forma que foi, 80%, quase 90% da competição no G4, quase 50% da competição como primeiro. E você chegar em primeiro é difícil, se manter é mais difícil ainda. Então, é motivo realmente de orgulho e assim, exaltar o que os jogadores fizeram do início ao fim da competição, o que a comissão fez, de se entregar todos os dias, de se dedicar, agradecer o apoio da minha família, que assim, eu agradeço a Deus por ter a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a família que eu tenho, enfim. Eles são a minha... E agradeço principalmente a Deus que a Ele nós damos toda a glória, assim, porque nós sabemos a dificuldade que é trabalhar no futebol. Conquistar é muito difícil. Numa competição que tem 20 times, só um chega, só 4 sobem. Então, é motivo realmente de muito orgulho que nós construímos até aqui. Mozart, boa noite. Boa noite. Primeiro objetivo conquistado, o acesso, mas teu contrato encerra final do ano. Queria saber como estão as conversas para uma possível permanência tua para a Série A do ano que vem e se já dá para cravar que você fica. O meu acordo com o William é que nós, quando atingiríamos o primeiro objetivo, que é o acesso, nós começaríamos a conversar. Esse foi o nosso acordo.
Então, o William está aproveitar que ele está aqui. A partir de segunda-feira, nós vamos começar a tratar de 2026, né, William? Então, assim, e abrir um parênteses já, aproveitar o William, assim, eu agradeço muito a confiança, William, que você depositou no meu trabalho. E você talvez tenha sido um dos poucos caras que realmente acreditou nos momentos difíceis, assim. Então, ter a coragem que você teve, a convicção que você teve, realmente no ambiente que a gente vive é uma coisa difícil, tá? E assim, eu queria estender a minha gratidão a você também. Então, esse acesso eu estou feliz, obviamente, por mim, pelo clube, pela minha família e especialmente também por você. Mozart, boa noite. Boa noite. Você tinha a opção, né, antes de vir do Curitiba, de permanecer no Mirassol para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu lembro lá em Ceilândia, eu estava presente, a impressão que tinha que você não ia mais comandar o Curitiba, né? Mas como você falou, o próprio William Thomas te deu esse respaldo, né, durante essa Série B e quis o destino. O título não veio hoje, mas quis o destino, assim como 73, o Torneio do Povo foi em Salvador, 85 no Rio de Janeiro, 2007 em Recife, 2010 lá em Juazeiro do Norte. O Curitiba, claro, dependendo do resultado da manhã, se favorecer o Curitiba, já é campeão amanhã. Então, como que vai ser essa semana para você ali, numa semana decisiva, enfrentar, né, agora uma equipe, um Amazonas, que já está rebaixado, mas a gente viu a dificuldade que foi enfrentar o Paysandu, o Atlético hoje, né, que luta também pela permanência, e enfrentar agora o Amazonas. Assim, todos os jogos eles são difíceis, né? Vamos pegar o Remo, perdeu para o Avaí, que não tinha nenhuma pretensão. A Chapecoense empata no último minuto contra o Volta Redonda. Assim, a ideia é que os jogos vão ser fáceis, assim, é tudo uma coisa muito mais externa do que nós propriamente o futebol. Estava assistindo hoje as eliminatórias da Copa, né? A Itália vai para a repescagem de novo. Então, assim, o futebol, quando o momento que ele se globalizou, todas as equipes se preparam e se preparam muito bem. Esse intercâmbio de treinadores eu acho uma coisa bem válida assim, para o nosso futebol. O mundo inteiro faz intercâmbio de treinadores. Nós somos o único país que rejeitamos esse intercâmbio. Eu sou totalmente oposto. Eu acho que assim, o futebol ele é democrático e graças a Deus que é. Então, né, nós enfrentamos a segunda vez que eu enfrento o Rui Duarte agora, um cara assim, dá para ver que tem boas ideias, que é um time competitivo, organizado. Então, assim, eu quero estar me provando o tempo todo, assim, né? Então, infelizmente não cravamos o título hoje, né, na frente de 40 mil pessoas da nossa família. Podemos ser campeões amanhã, se não for amanhã vai ser longe, mas de verdade assim, nada paga o que nós fizemos até agora, assim. Porque, né, vamos lá, nós temos 65 pontos, somos a melhor defesa, temos um dos melhores goleiros do Brasil e talvez um dos melhores do mundo na idade dele. Temos o Lucas Ronier, que é um dos jogadores mais talentosos que tem o futebol brasileiro hoje. Temos um clube que está se reposicionando de maneira muito sólida. Temos uma ideia muito clara de como nós queremos jogar, e é óbvio que tem coisas para melhorar, mas assim, esse processo de evolução, ele é constante, pode ter certeza que nós estamos sempre atentos a isso. Então, assim, é um ano realmente, graças a Deus está chegando ao fim, porque eu confesso que ele é desgastante, é bem desgastante, mas Deus nos honrou mais uma vez com esse acesso e vai nos honrar com o título, eu não tenho a menor dúvida disso. Mozart, boa noite. Boa noite. Também parabéns aí pelo acesso, né, para você, para todo o grupo, para todos os profissionais do clube. Mozart, segundo acesso que você consegue consecutivo, né, e pela segunda vez também consecutiva, você consegue ter um trabalho de uma temporada inteira diante de um futebol brasileiro que tem uma gangorra aí de permanência de treinadores, né, com clubes aí trocando de técnico 2, 3 vezes na temporada. Então você consegue ser uma exceção pela segunda vez consecutiva e até mesmo dentro do Curitiba aqui, que nos últimos, pegar aí desde 2000 para cá, foi mais de 50 trocas de técnico, e nesse ano você consegue ter esse trabalho, mesmo em algum momento ali, principalmente lá no início da temporada, eliminação de estadual, de Copa do Brasil. Você acha que esse tipo de situação, né, de conseguir a permanência, é algo assim importante para colher esse fruto agora com esse acesso e o possível título também? Com certeza. A permanência e a sequência de trabalho ela é bem importante assim para você ter sucesso, né? Então eu tive a oportunidade de jogar 12 anos fora do país e assim o Brasil talvez seja realmente o único lugar do mundo, e aí eu acho que vale a reflexão não só para nós, mas para vocês também, né? Que vocês são parte do futebol, que assim troca de treinador a 3, 4 vezes ao ano, né? A gente vê clubes, né, de muito sucesso fora do país que tem 5,
5 anos o mesmo treinador, e assim, nem vou atravessar o Atlântico, tá? Vamos falar só do Brasil, né? Nós temos um case de sucesso no Brasil, que é o Palmeiras, que o treinador está lá há 5 anos, e é importante a gente se perguntar, né? Pô, como é que esses caras fazem, né? Eles fazem. Então, eu acho que vale a pena nós termos humildade o suficiente para reconhecer que tem clubes fazendo e tendo sucesso fazendo dessa forma, né? Infelizmente, o Brasil é um país extremamente imediatista, que quer para ontem coisas que não são possíveis acontecer para ontem, precisa de um processo de trabalho, de sequência, de ajustes, mas é importante o tempo, né? E aí eu acho que vale a pena, inclusive, vocês nos ajudarem a transmitir esse tipo de ideia para o próprio torcedor, porque o torcedor ele quer o resultado para ontem, coisas que, dentro de um esporte que ele é extremamente complexo. Porque parece que, né, que você joga 11 camisas para cima, cada um pega a sua e você vai jogar. Não é, as coisas não são bem assim. Você precisa de jogadores que se complementem, tem a questão física hoje, tem o adversário do outro lado, precisa ter a sequência, precisa ter, enfim. E eu acredito que o Coritiba tem essa mentalidade hoje, né, prova que eu estou nesse cargo aqui ao longo da temporada inteira, e eu espero ficar o ano que vem inteiro também, né, porque a tendência, e assim eu sou prova viva disso, que em 23 nós ficamos em quinto, faltou um ponto para subir com o Mirassol, em 24 nós fomos vice-campeões, de 2 anos seguidos, e 24 jogando melhor que 23. Então, eu tenho convicção absoluta que 26 nós jogaremos melhor do que 25. Eu não tenho a menor dúvida disso. Desde que, assim, a gente respeite esse processo de ajuste, enfim. E isso é importante que todos nós que trabalhamos com futebol tenhamos esse entendimento, porque o futebol ele mudou de maneira significativa. Assim, esse romantismo que ainda é alimentado dentro do futebol, eu acho que ele está totalmente ultrapassado, e é importante que a gente tenha essa humildade e esse entendimento para realmente começar esse processo de transformação. E esse clube pode ter certeza que está passando por esse processo e vai pagar o preço para se reposicionar de maneira definitiva no cenário nacional. Moser, boa noite. Boa noite. Quando você estava falando do William, eu olhei aqui para ele, acabou se emocionando. Imagino que deve ser um desabafo, ali, um show de desabafo, também de dificuldades. Queria que você desse um pouco mais de detalhes. O que tem de desabafo, de conseguir o acesso, quais as dificuldades que tem para conseguir chegar no objetivo tão cobiçado na temporada? Assim, eu acho que é muito mais um alívio da nossa parte. A gente fica feliz, tal, mas nós que trabalhamos no futebol e somos o William é líder dentro da função dele, eu exerço a minha liderança dentro da minha função, é muito mais um alívio em si, e gratidão, óbvio, mas porque assim, hoje o ambiente do futebol é um ambiente que só os fortes sobrevivem assim, né? Tem esse aparelhinho que inventaram aí, que, meu amigo, eu vou falar para você, meu, se o cara se preocupar com o que fala, deixa de falar, assim, a saúde do cara vai para o saco, meu. Então, assim, e realmente na posição do William, que é uma posição de exposição e que tem que tomar decisões, infelizmente tem que ser forte realmente. Então, assim, nós estamos felizes com o nosso resultado que nós conquistamos juntos, à base de muito sacrifício, de muita luta, de muita convicção, beirando a teimosia em alguns momentos, que ela faz parte desse processo, mas foi a base realmente de muito sacrifício, e nós nos sentimos bem orgulhosos do que nós construímos juntos, assim, da conexão entre os jogadores, comissão técnica, clube, torcedor também, que fez uma festa linda na nossa chegada, e durante o jogo, é óbvio que nós queríamos presenteá-los com a vitória, mas as coisas são sempre no tempo de Deus e a gente acredita nisso. Então, nós conquistamos o acesso hoje, podemos conquistar o acesso amanhã, o título amanhã, se não for o título amanhã, nós vamos conquistar o título no domingo que vem. Então, as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, sou grato a Deus por esse acesso, mais essa conquista. E agora é comemorar junto com a nossa família, enfim. Hoje vou me permitir tomar uma cerveja também, que eu não sou um cara... aquilo ali é só para inglês ver, eu não toco nada. Meu filho toca. Eu estou assim, Deus é tão bom que eu me realizo nos meus filhos, né? Minha filha é psicóloga, meu filho está na faculdade, toca violão, então assim, a nossa casa, graças a Deus, é uma casa bem musical, assim, então... eu e minha esposa ficamos babando ali em cima dos nossos 2 filhos, né? E hoje, mais uma vez, vamos comemorar juntos. Boa noite, Moser. Boa Parabéns noite. pelo acesso. Obrigado.
Você veio de 2 temporadas muito boas no Mirassol, né? Uma você quase conseguiu, o ano passado ficou em segundo. Esse ano, provavelmente, se der certo, vai ser campeão também da Série B. Amém. Você vinha de um projeto muito bem feito no Mirassol, de construção, onde o time hoje mostra um bom trabalho na Série A. Você enxerga, claro, ainda você disse que vai conversar com o William, deu uma entregada que quer continuar no projeto do Curitiba. Como você imagina a estrutura do clube para o ano que vem, pensando numa Série A, num projeto, como você vê internamente tudo isso? Olha, meu desejo é permanecer e eu acredito, assim, e tenho fé em Deus que eu vou permanecer aqui para o ano que vem. Mas, assim, nós nem conversamos ainda sobre elenco, sobre contratação, porque nós queríamos, primeiramente, conquistar esse objetivo do acesso. Então, graças a Deus, conquistamos. E a partir de segunda-feira nós vamos sentar e aí vamos começar a desenhar. Mas pode ter certeza que continuidade não é só do treinador, a continuidade é também de jogadores, setores do time, né? E aí vou abrir o parênteses de novo, vou puxar na minha carreira como treinador, né? Eu joguei 5 anos no Regina da Itália, praticamente com os mesmos jogadores durante 5 temporadas seguidas, né? Então, e o Brasil talvez seja, de novo, um dos únicos países do mundo que reformula 50%, 60%, 70% do elenco de uma temporada para outra. É uma insanidade isso, na minha opinião. E aí tem alguns exemplos dentro do país. Você falou do Mirassol. O Mirassol tem 7 titulares do ano passado, são titulares esse ano, que jogam juntos há 3 anos. Então, assim, as coisas não acontecem por acaso. O Palmeiras tem a espinha dorsal há 5 anos. O Flamengo tem uma espinha dorsal há 5 anos. Então, assim, existem cases de sucesso, basta ter a humildade e a sensibilidade de ver quem está fazendo as coisas como tem que ser feita. Então, pode ter certeza que nós vamos ter essa sensibilidade, né, para realmente ter a frieza de planejar 2026 para 2026 realmente ser muito mais fortes. Buscar o título do estadual, buscar uma campanha importante na Copa do Brasil, buscar uma campanha importante na Série A. Porque o reposicionamento que eu falo do clube é exatamente isso. É se reposicionar contra gigantes, que tem orçamentos que não valem nem a pena, mas que você, com trabalho e organização, você consegue competir contra qualquer adversário. E tem times na Série A provando isso. Mozart, boa noite. Boa noite. Vai ser impossível a gente falar desse Coritiba 2025 daqui a alguns anos sem citar o sistema defensivo, que foi o ponto forte do time. Catenati. Gostaria que você falasse um pouco dessa formação desse sistema defensivo, os padrões do time sem bola, a hora de pressionar, a hora de recompor. Como que foi todo esse trabalho, especialmente naquele período, né, pós-eliminação do Paranaense, que você focou muito ali para a equipe parar de ser vazada e acabou sendo o ponto decisivo aí pro processo do time? Olha, eu vou começar a responder a pergunta com a entrevista do Ancelotti hoje, na véspera do jogo contra o Senegal, né? Ele fala exatamente do setor defensivo, né? Que ele não abre mão dos comportamentos defensivos, da identidade defensiva, e aí o fato dele ser italiano também é uma coisa muito forte para ele, né? E eu acredito muito nisso, assim, né? Então, você tem que ser sólido com e sem a bola. Nós temos uma margem de crescimento grande com a bola, isso todos nós sabemos, mas nós produzimos também, mas nós somos muito fortes defensivamente, como tem que ser. Ano passado nós fomos a melhor defesa, esse ano somos a melhor defesa até agora, e eu confesso que eu tenho algumas frustrações mesmo sendo a melhor defesa, porque sempre tem gols que você acaba tomando que eles são evitáveis, mas eu entendo o sistema defensivo, a equipe, né? Então, pegar o exemplo hoje que começou na frente o Carlos e o De La Torre, mas que jogou a maior parte do campeonato, o De La Torre e o Josué são eles que começam a primeira pressão, e os pontas hoje, assim, abrir um parênteses para o Rony, né? O Rony, quando eu chego aqui, é um jogador extremamente talentoso, que estava tentando se reencontrar no profissional depois de um início avassalador e acabou não terminando a temporada como poderia. O início do ano não foi um início tão bom. Se reconectou com a profissão e aí terminou a temporada sendo um dos principais jogadores do campeonato. Nos 2 momentos do jogo, com e sem a bola, fazendo o quinto da defesa, ajudando o lateral, não deixando o Alex ou o Zeca vulnerável, enfim. E pode ter certeza que alguns milhões de dólares foram acrescentados ao valor do Ronier só pelo motivo dele se dedicar defensivamente, porque o jogo hoje exige que o time seja o mais completo possível. Não sou eu que estou falando, é só assistir jogo.
né? Então, assim, o mundo está indo por um caminho, nós não podemos não ter essa sensibilidade, ou a falta de humildade de entender que os atacantes não precisam marcar, que o meia é aquele meia, né, de outrora, que só dá uma carimbada, dá uma pifada de vez em quando, bate um escanteio, uma falta, isso já não existe mais, se nós quisermos conquistar. Como eu sou um cara bem competitivo e quero conquistar todo ano, né, e graças a Deus é o segundo acesso seguido, e nós vamos buscar o título, ou amanhã, ou no domingo que vem, o jogador ele precisa ser o mais completo possível e a equipe tem que ser realmente uma equipe cascuda. Defender pra caramba, eu ia até falar um palavrão, mas não vou. Defender muito realmente, ser forte defensivamente, ter posição defensiva, ser concentrado. E aí o próximo passo agora é, da mesma forma que você é sólido defensivamente, criar mais situações ofensivas. E isso, na minha opinião, é um processo. É um processo diário, enfim, que ele é permanente. Então, pode ter certeza que nós vamos continuar esse processo e ele vai ser permanente. Então, mas eu saio realmente muito satisfeito com o que nós produzimos nos dois momentos do jogo, mas principalmente de ter sido até agora a melhor defesa. E nós temos um goleiro que merece esse status aí, porque realmente... e aí também abri um parênteses para o Rangel, que quando participou também deu uma contribuição importante, enfim. Eu saio satisfeito com o acesso, com a campanha que nós fizemos, com ter sido a defesa menos vazada. Enfim, muito feliz aí com tudo que aconteceu esse ano. Mozart, boa noite. Primeiro, parabéns pelo acesso, Obrigado. objetivo conquistado. Lembrando lá atrás, ainda no Campeonato Paranaense, eu lembro de uma pergunta que eu fiz para você em cima justamente dessa questão defensiva. E você falou sobre que ia ser um ponto importante que você queria até repetir e superar os números do ano passado. Vai acabar superando, por enquanto são 22 gols sofridos, foram 26 ano passado. E eu queria saber exatamente essa diferença que teve entre defesa e ataque. Foi a melhor defesa disparada da competição, 9 gols a menos sofridos do que o segundo melhor defesa, mas o ataque acabou sendo o quarto pior. O que você acha que faltou para ter, de repente, um ataque um pouco melhor na competição, e se vai ser um ponto em que você vai trabalhar pensando, né, no ano que vem para a Série A? Para mim, nós não produzimos tanto ofensivamente porque nós, coletivamente, ainda temos uma margem importante de crescimento. E, assim, nós fomos o melhor visitante, e aí os adversários obrigatoriamente precisam te atacar, e, de consequência, muitos gols nós fizemos em transição, pela característica física, enfim. E aí, por ter mais espaço também. As equipes, predominantemente, que jogaram aqui no Couto com defesa muito mais baixa, e aí o teu jogo coletivo ele precisa ser muito mais forte. Vou te dar um exemplo, de nós, com os defensores, entrarmos no campo do adversário, de saber o momento de acelerar, de pular apoio para poder ter uma infiltração mais curta, de preencher melhor a área. Então, talvez, e aí essa conta cai nos nossos atacantes, mas eu entendo que nós, como equipe, poderíamos ter produzido mais ofensivamente. E aí parte dos nossos defensores, passando pelos jogadores de meio, para deixar os nossos atacantes numa condição mais favorável de finalizar. Por isso que eu acredito que ainda nós estamos num processo de evolução e nós, obrigatoriamente, vamos continuar evoluindo, desse ano para o ano que vem, não tenho a menor dúvida disso.